abrir a palavra do Senhor no Salmo 63. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Contemplei-te no Teu santuário e vi o Teu poder e a Tua glória, porque o Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão. Eu Te louvarei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Esse salmo é o salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. E aí a gente fica pensando, assim como Davi ansiava, estava no deserto, nós sabemos que a água ela é vital para as nossas vidas. Deus também é vital para cada um de nós. A água que o Senhor faz brotar dentro de cada um de nós é que farta a nossa alma, é que enche a nossa alma, é que faz com que a gente prossiga um pouco mais, ou que a gente vá um pouco além. Então que nessa noite você possa se encher da água de Deus, essa água que sacia a nossa alma, que você possa buscar a sua presença, assim como Davi, por poder desejava muito a presença de Deus, assim também nós devemos desejar muito a presença de Deus. E ele fala aqui: porque o Teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão. Então o amor de Deus é melhor do que toda a vida que nós possamos desfrutar aqui nessa terra. Então que você nessa noite louve ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor, mostre a Ele o quanto você o ama, tira isso assim de dentro de você, que dentro de você nessa noite, dentro de cada um de nós, possa fluir rios de águas vivas e que possamos adorar o nosso Deus. Amém? Fique em pé, igreja, vamos orar ao nosso Deus, para que o Senhor esteja presente em cada momento de nossas vidas. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós queremos, Senhor, Te louvar. Nós queremos engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Nós temos sede, Senhor, da Tua presença. Nós precisamos do Senhor a cada momento em nossas vidas, Pai. Agora, quando nós vamos entoar louvores a Ti, que esses louvores venham sair do fundo do nosso coração e que possamos, Senhor, contemplar a Tua beleza e a Tua glória, Senhor. Que não façamos isso apenas por uma mera vontade do nosso ser, mas que seja uma vontade extrema também do nosso coração, Pai. Nós queremos engrandecer o Teu nome e nós queremos Te pedir nessa noite que haja salvação no meio da Tua igreja, que haja, Senhor, libertação, que em nome do Senhor Jesus o Teu Santo Espírito se faça presente nessa noite e que possamos engrandecer o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, porque nós sabemos que não é pouco, é muito que o Senhor tem feito, e agradecemos ao Senhor pelo Teu grande e imenso amor. É melhor, Senhor, que qualquer coisa em nossa vida Te amar, Pai. Então nessa noite encha-nos, Senhor, com as Tuas águas, Pai, e que possamos em nome do Senhor Jesus glorificar o Teu nome com nossa alma, com nosso espírito e com o nosso corpo, Pai. Nós oramos assim no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos dar início a uma série de mensagens hoje que fala a razão de algumas coisas que nós cremos. Então o tema da série das mensagens serão Por que creio? Por que creio? O apóstolo Pedro diz que nós devemos estar preparados para dar a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Então o povo de Deus tem por obrigação saber testemunhar do seu Senhor. Não se trata simplesmente de defender a sua fé, não é nada disso. Se trata da simples razão do Senhor ter nos confiado o encargo, a responsabilidade
de sermos testemunhas fiéis da sua obra de restauração em nossa vida. Por isso eu convido você para que abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, texto mais conhecido da palavra de Deus, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Fala sobre a missão do Senhor Jesus. Nós queremos hoje dizer porque cremos em Jesus. A Bíblia diz honesto no seu coração, não há Deus, porque cremos em Jesus. 3,16 nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero ler com você. Você vai ficar em pé para ler esse livro, esse texto. Esse texto não é só um texto sagrado, mas é um texto de poder para nós. Então você vai falar com toda a autoridade, com toda a convicção que há no seu coração. Vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos podem dizer eu já tenho a vida eterna? Dão glória a Jesus aí. Glória a Deus. Podem sentar. E quem não ainda tem a vida eterna, você poderá hoje sair daqui com essa convicção. Qual é o motivo do medo? Esse manto de medo que desceu não é sobre o Brasil, é sobre a face da terra. Esse manto que tem deixado as pessoas prisioneiras em seus lares é o medo de morrer. E por que nós temos o medo de morrer? Por duas razões. A primeira delas é porque o Senhor Deus não nos fez para morrermos. A Bíblia diz que a morte veio como salário do pecado. Então nós temos um medo, mesmo que inconsciente, da morte. Enquanto somos novos, nós temos a falsa sensação de que viveremos para sempre. Por isso os mais jovens são mais intrépidos, são mais ousados, tomam atitudes muitas vezes impensadas, porque acreditam que não vão morrer. Você vê quantas pessoas jovens, no ímpeto, num pensamento assim, faz uma bobagem, questão de segundos e perde a vida. Por conta disso, alguém disse: eu prefiro perder 1 minuto na vida do que perder a vida num minuto. Os acidentes de moto no trânsito estão só aumentando. Os acidentes no trânsito também só aumentando. Conversando aqui com alguns irmãos, nós estamos assim meio assustados, porque a pessoa do nada entra na sua frente sem dar seta, sem dar sinal. E tem gente que parece que brinca de roleta russa. Você está indo no sentido e do nada um carro atravessa na sua frente. Está esquisito. Existe então esse medo que está sobre o planeta. E por que as pessoas têm medo? As pessoas têm medo porque não sabem o que nos aguarda no lado de lá. Aquilo que nós não conhecemos nos coloca medo, nos impõe medo. Aquilo que nós não vemos, nós não percebemos com os nossos sentidos, isso também nos dá medo. Mas quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, começou a peregrinar nesse mundo, trazendo as boas novas do Pai, que é o seu Evangelho, boas novas. Uma das coisas que o Senhor Jesus fez enquanto andou sobre a terra foi tirar o medo dos seus discípulos. É por isso que toda a aparição angelical vinha seguida da frase: paz na terra aos homens que Ele quer bem, não tenhais medo.
Não temas, é uma frase que se repete, mas o nosso assunto hoje não é um tema só. Nós queremos falar resumidamente sobre Jesus. Por que cremos em Jesus? Algumas pessoas vão ouvir depois essa mensagem, e a nossa intenção como mensageiros do Senhor é sermos bem objetivos, para que aquele que ouvir e se apropriar dessa verdade possa ter a vida eterna. Então volta lá para o capítulo 3 de João, que nós vamos continuar lendo algumas coisas que o evangelista nos fala no versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O mundo hoje está desse jeito. As pessoas estão mais apegadas às coisas da carne, às coisas das trevas, do que a própria palavra de Deus, do que as coisas de Deus. Eu já comentei isso aqui umas vezes, mas como está dentro do nosso assunto, eu quero citar novamente. Eu era menino e me lembro que em muitos lares por onde eu passei havia um oratório. As pessoas dobravam ali o joelho, faziam a sua prece, a sua oração, a sua reza, alguns pedindo a Deus para que os protegesse. Eu me lembro que sempre tive um ouvido musical, e quando dava às 18 horas tinha a música da Ave Maria. Eu achava aquilo coisa mais linda, então parava ali para ouvir, ficava ouvindo aquilo. Mas o que me chama a atenção nisso tudo é a preocupação que os nossos antepassados tinham para chamar Deus para dentro da sua casa. Não importa se estavam praticando a verdade ou não, mas a intenção em buscar a Deus, em invocar a presença de Deus dentro do seu lar existia. Hoje, essa intenção sumiu dos nossos lares. Coisa mais normal na vida das pessoas é você levar a vida de qualquer maneira, esquecendo-se de Deus. Você se lembra daquele rei chamado Manassés? A Bíblia diz que Manassés fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. A própria palavra Manassés significa esquecendo-se. E porque ele esqueceu-se do Senhor, ele barbarizou em seus dias de reinado. Se não fosse a mão de Deus, ele teria se perdido, é o que nos diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Manassés se tornou um homem tão perverso em seu reinado, que até sacrificar os seus filhos a Moloque no fogo, ele fez isso várias vezes como objeto da sua ignorância e consequente adoração. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Nessa série de mensagens onde nós queremos falar sobre a razão da nossa fé, porque creio, nós queremos de maneira muito objetiva falar sobre alguns temas que nós precisamos repensar. O que é o céu, o que é o inferno, o que é a justificação, o que é a palavra de Deus, porque precisamos estar preparados para todo aquele que chegar perto de nós perguntando qual a razão da nossa esperança, a gente dizer: eu acredito em Deus por causa disso, assim, assado. Nosso assunto hoje então é Jesus. E João disse que Jesus é o Filho de Deus. Ele foi enviado não para nos julgar, mas para perdoar os nossos pecados e para nos dar a vida eterna. E a condição para que tenhamos a vida eterna, em primeiro lugar, é ter os nossos pecados perdoados. Eu só posso ter o meu pecado perdoado se eu me reconhecer pecador. Você
Você só pode ser curado de um mal se você se reconhecer doente daquele mal. Enquanto você não se reconhece doente, você não vai procurar ajuda. De igual maneira, se você não se reconhecer pecador, você não vai precisar, você vai achar que não precisa de um Salvador. É por isso que a gente vê tanta gente com a vida vazia, vivendo um tédio, vivendo uma monotonia e procurando alguma coisa para trazer sentido à vida, porque não tiveram uma experiência com o Senhor Jesus. Então, a maior luta humana é se cremos ou não em Jesus como o Cristo de Deus, como o Messias enviado. Quem é Jesus para você? Me lembro que na ocasião do Woodstock, quando houve essa abertura para a arte no mundo, especialmente no que diz respeito ao rock, e de maneira errada foi erguida ali a bandeira da droga, do sexo e do rock and roll, as pessoas muitas vezes falavam de Jesus. E se você não conhece a história do movimento hippie, uma das coisas que os hippies pregavam na sua vã filosofia de viver é que eles queriam viver como Jesus. Por isso deixavam os cabelos crescerem, as barbas crescerem, usavam aquelas roupas até bonitas, coloridas, floridas, e dizia: o amor é livre, mas o amor livre é diferente desse amor que a palavra de Deus nos fala. Jesus é a própria manifestação do amor de Deus. Por isso João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Jesus é presente de Deus para nós. O Senhor Jesus é o maior presente de Deus para a humanidade. Mas tem uma coisa: os incrédulos, raramente eles vão ser convencidos por argumentos, por filosofias. Geralmente o incrédulo, ele tem um coração perverso, porque ele diz assim: se eu não ver, se as minhas mãos não tocarem, eu não acredito. Se isso ou aquilo outro não for, não tiver o aval da ciência, eu não acredito. Assim aconteceu com Tomé, aquele que passou uma vergonha terrível com Jesus, quando reunidos os discípulos em um quarto fechado, com medo da perseguição que já estava instalada naqueles dias, o Senhor Jesus se apresenta diante de Tomé e diz: Tomé, sou eu mesmo. Um espírito não tem carne como eu tenho, venha e me toque. Veja as minhas mãos furadas, veja o lado onde me perfuraram. E ele ficou muito envergonhado, porque no coração dele havia o pecado da incredulidade. Que o Senhor nesta noite, irmãos, possa nos livrar desse pecado terrível que é o pecado da incredulidade, porque o caminho para a vida eterna começa com uma semente de fé. O Senhor Jesus diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, de uma semente de mostarda, que é a menor que existe no mundo, nós vamos ver coisas grandiosas, gloriosas acontecendo, e basta uma semente de fé desse tamaninho para nós alcançarmos a vida eterna. Então o Senhor nos fala através dos seus servos, os profetas, até os evangelistas citam isso de maneira diferente do que eu vou dizer, mas está escrito: sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Tomé, ele precisou tocar para acreditar. Será que hoje, nesta noite, eu estou falando aqui para alguém, aqui no santuário, até em casa, que só acredita se ver? Que só acredita se tocar? O Senhor disse: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Por que hoje nós estamos aqui, nos reunindo neste lugar? Muita gente, é possível que ao vir para cá teve até uma dificuldade em casa por causa da manifestação do amor dos seus queridos, em dizendo assim: não vai não, vamos assistir o culto online.
era uma preocupação com você, com o seu bem-estar, uma preocupação em preservar a sua saúde. Mas a fé dentro de você foi tão tremenda, foi tão maravilhosa, que trouxe você a esse lugar de oração. E você creu que Deus a quem serve, a quem você serve, é poderoso para te livrar, é poderoso para guardar você. Os irmãos que estão em casa não estão vendo aqui, nós temos aqui um razoável grupo que está conosco nesta noite, e está todo mundo aqui de máscara. Então, se você sente segurança, no próximo culto, venha cultuar a Deus conosco, que nós temos tido esse cuidado de pedir aos irmãos para que usem e se protejam, porque foi Jesus quem nos ensinou que nós devemos dar a César o que é de César. César ordenou, a gente obedece, e a Deus o que é de Deus. Vamos continuar na nossa reflexão, porque o nosso tema é o Senhor Jesus. Como é que nós começamos o culto nessa noite? Declarando que o sol, a lua, as estrelas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e para ele são todas as coisas. Por que o culto acontece? Porque é para ele o nosso culto, é para ele o nosso louvor, o nosso Senhor e Salvador Jesus, aquele que não só perdoa as nossas iniquidades, mas é o mesmo que sara as nossas enfermidades. A igreja precisa voltar a andar em fé, orando em fé em todo o tempo. E a Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo. Você tem alguém enfermo na sua casa? Ore, faça a oração da fé como Jesus nos ensinou. Se você não tem essa coragem, peça alguém para ir até a sua casa e orar. E dentro das igrejas do Senhor tem um monte de gente que não precisa de um cargo, não precisam de um título, e que poderão orar, e o Senhor Deus vai honrar a oração da fé. Jesus não é uma lenda. Tem muita gente que acha que Jesus foi só um profeta. Algumas pessoas dizem que Jesus foi dos médiuns o maior médium. Tem muita gente que diz que Jesus foi um sacerdote. Agora, nessa ocasião da nova era, tem gente que está dizendo que Jesus é um extraterrestre. E até nos dias em que Jesus estava caminhando na terra, tinha muita gente em confusão e não saber quem Jesus era. Foi por isso que, em uma conversa com os discípulos, Jesus perguntou aos discípulos: escuta, o que os homens estão dizendo a meu respeito? Aí eles começaram a dizer: Senhor, tem gente que está dizendo que o Senhor é um profeta, tem gente que está dizendo que o Senhor é alguém que fala muito bem. Aí o outro interpelou e dizia: não, mas tem gente que está dizendo que o Senhor é Moisés, que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista. Eles faziam uma confusão danada. E Jesus então vira para eles e diz assim: e para vocês, quem eu sou? E foi Pedro que, iluminado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como foi que Pedro declarou isso? Ele declarou porque a unção do Espírito Santo estava sobre ele, porque ele tinha uma semente de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Com todos os defeitos, com todas as dificuldades que Pedro teve, você vê que foi só Pedro que andou sobre o mar. Não importa se ele deu um passo, se ele deu 2 ou 3, mas a Bíblia diz que ele começou a andar sobre as águas. As águas no mundo representam as nossas dificuldades. O convite de Jesus é: venha andar sobre as águas. E nós precisamos olhar, continuar olhando para Jesus firmemente, autor e consumador da nossa fé, para nós passarmos por cima dos problemas. E se você não tiver força para passar por cima dos problemas, o que a música que nós cantamos tantas vezes nos diz? Diz que se nós não passarmos por cima, o mar vai se abrir à nossa frente. Por que vai abrir? Porque o Senhor da vida está conosco. O Senhor Jesus é aquele que garante a nossa vitória. Então Jesus não é uma lenda, Jesus é uma pessoa, Jesus é o Filho de Deus. Quem nele crê tem a vida eterna, diz a sua palavra.
não morrerá, mas passará da morte para a vida, é o que nos diz a sua palavra. Para quem gosta de evidências históricas, a história humana está cheia de evidências acerca da realidade da encarnação do Senhor Jesus, o Verbo que fez-se carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que nos tempos em que Jesus fez a sua obra, de 3 anos e pouco, ali haviam 4 pessoas que fizeram do Senhor Jesus a sua biografia, que são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas não havia só esses homens ali. Haviam também aqueles da vida secular, daqueles que eram conhecidos por Roma, daqueles que eram conhecidos pelo próprio Israel, autoridades, repórteres dos seus dias. Flávio Joséfo foi um dos muitos que citou o Senhor Jesus. O próprio Pôncio Pilatos, falando para um governador de uma das províncias romanas, ele citou, isso está registrado em cartas que se mandava de um general para o outro. Nós estamos cheios de referência de quem Jesus é na história humana. Quando você começa a estudar a vida de grandes homens que foram uma inspiração literária para nós, que foram uma inspiração de liderança mundial para nós, muitos deles foram pessoas que tiveram acesso à palavra de Deus e que entenderam que Jesus não era alguém comum. Entenderam que Jesus era mais do que uma simples pessoa, mais do que um simples carpinteiro. Se você não ouviu a história do testemunho do Augusto Cury, eu recomendo que você veja. Alguém que era um professo ateu, até o dia em que ele se deu o trabalho de começar a ler a palavra de Deus. E lendo a palavra de Deus, o Espírito de Deus moveu o coração dele e ele entendeu que é impossível existir essa magnitude de graça, de beleza e de perfeição numérica em todas as coisas do universo, sem existir por detrás disso um Criador. Ele então passou a ser uma pessoa que crê em Deus. Porque creio em Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus. Vamos declarar isso juntos? Porque creio em Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus. Nunca houve ninguém como Jesus. Nunca houve, irmãos. Quero ler um texto que você já conhece, mantenha João aberto. Vamos no livro do profeta Isaías, capítulo 53, que muitos aqui sabem de cor. Isaías 53 faz uma apresentação de quem Jesus é. Você quer saber quem Jesus é? Depois de ler o Evangelho de João, leia os profetas. Naqueles dias havia uma dificuldade, tá, irmãos? As pessoas crerem na palavra de Deus, apesar de Deus de muitas maneiras e formas se revelar à humanidade nos seus dias. Por isso Isaías nos fala assim: quem creu em nossa pregação? Essa talvez seja a fala da igreja hoje. Quem acredita nisso que nós estamos falando? Quem acredita que Deus é poderoso? Quem acredita que Jesus é o Filho de Deus? Então Isaías diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, sofrer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e não fizemos dele caso algum. Não é novo a atitude da humanidade com a pessoa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Por isso, quando Deus fala com os profetas no passado, por muitas vezes Deus fala assim:
você vai falar a esse povo de dura cerviz, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Você que é pai, que é mãe, sabe quando você começa, por amor, falar com os filhos, não faça isso, não faça aquilo outro, e às vezes o filho faz de conta que não ouviu e insiste no erro, você vai parar de falar? Não, enquanto houver aquela medida explosiva de amor, você vai continuar dizendo, não coloque a mão aí, não faça isso, não saia com fulano, porque amor, cuidado. O Senhor Deus enviou Jesus como expressão do seu amor, como expressão do seu cuidado. Ele se deu, Ele se revelou para que nós pudéssemos fugir do medo da morte, fugir do poder da morte, fugir do poder do pecado que gera a morte. Então diz-nos a palavra do Senhor que ao olharmos para Jesus, como Isaías viu naqueles dias, 500 anos antes da encarnação do Verbo, antes de Jesus vir a esse mundo, Isaías então vê um Cristo que ninguém dava nada por ele, que não havia beleza nenhuma para que o desejássemos. Diz ainda que ele era alguém sofredor. Depois, quando lemos a carta aos Hebreus, nós descobrimos que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas dores, dos nossos sofrimentos, porque em tudo o Senhor padeceu e experimentou a dor humana e morreu o pior tipo de morte em seus dias, que foi morte de cruz. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como o Senhor Jesus. Napoleão Bonaparte, quando estava nos seus últimos dias, ele fez uma declaração. Ele disse que era impossível um homem ser Deus e Deus ser ao mesmo tempo homem, como ele enxergou isso em Jesus. É impossível um homem ser Deus e ao mesmo tempo Deus ser um homem, como ele viu isso em Jesus. Um dos maiores literários na Rússia, Tolstói, fez uma declaração de confissão de fé no Senhor Jesus. Benjamin Franklin também fez, e tantos outros. Shakespeare fez uma declaração acerca do senhorio de Cristo na vida dele. Homens com a mente iluminadas pelo Evangelho. Quantas Bíblias você tem dentro de casa? Quanto tempo você tem se debruçado sobre a palavra de Deus e tem internalizado a verdade que ilumina a sua consciência e o seu coração? Quanto tempo? Nós estamos estudando nesse último trimestre, o tema da nossa escola bíblica é o Evangelho pervertido. O Evangelho pervertido tem feito crentes. O que é um crente? É aquele que crê. Crê em quê? Crê em muitas coisas. O Evangelho pervertido, saqueado, roubado, tem feito nessa geração uma geração de gente frágil, débil, que não aguenta confronto. Alguém bate o pé, a pessoa baixa a cabeça. O Senhor nos disse que nós devemos aprender com Ele que é manso e humilde de coração, mas ao mesmo tempo devemos ser como Gideão, que empunhando a sua espada, ele defendeu o seu campo de lentilhas. E nós precisamos defender o nosso campo de lentilhas, a nossa fé. Eu preciso defender minha fé sem ofender a fé do outro, sem dizer que o outro está errado. Eu preciso levantar a bandeira do Senhor Jesus, apontando Ele como a solução para todos os problemas da humanidade. Jesus não nos ensinou a converter ninguém. O Senhor Jesus não nos ensinou a meter o pau na religião de ninguém. Ele nos ensinou que nós devíamos, como uma oferta de gratidão a Ele, apenas dizer o que Ele fez na nossa vida. Jesus não é alguém comum. Quando lemos João 8:46,
e 47, eu quero ler com você, porque olha que texto maravilhoso. Evangelho de João, capítulo 8, fala um pouquinho do caráter de Jesus, como Jesus andou aqui na terra. Olha que coisa linda. João 8, 46 e 47, ele diz assim na sua palavra: não que alguém tenha visto o Pai. João 8, 46 e 47, eu pulei uma página aqui. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Se você está aqui, ou você que está em casa nos ouvindo, você tem dúvida no seu coração, pode ser um grande indício que Deus não seja o seu Pai. Porque para aqueles a quem Deus é de fato o Pai, crê em todas as palavras que vêm da parte do Pai. Vou ler novamente para que você preste muita atenção nisso. Quem dentre vós me convence de pecado? Ele está dizendo, alguém aí tem algum pecado para me acusar? Olha o caráter do Senhor Jesus, aquele a quem servimos e queremos imitar. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Se você crê de fato em Jesus, você precisa buscar cada dia mais o conhecer, tudo que o Senhor Jesus deixou escrito para nós, não só através dos evangelhos, mas também através dos apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, que escreveu cartas às igrejas que estavam nos dias sendo estabelecidas, nos dias dele sendo estabelecidas. Ainda falando sobre o caráter do Senhor Jesus, que não é um homem qualquer. Primeira carta de Pedro, quero ler com você, capítulo 2, versículo 21, a parte B do versículo e 22. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum saiu de sua boca. Vou ler novamente. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Duas coisas importantes aqui. Por causa do sacrifício de Jesus, eu não preciso mais antecipar o sofrimento. A vitória na cruz é a vitória sobre a própria morte. Se eu não temo a morte, não existe mais nenhum temor. Outra coisa, aquele que teme a Deus, todos os outros temores se desfazem. Se o temor que você tiver ao Senhor for o maior dos temores, nada nesse mundo vai abalar a sua fé, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum saiu de sua boca. Por isso nós amamos o Senhor, por isso que nós cremos no Senhor, o Deus encarnado. O próprio Senhor Jesus que disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é antes de todas as coisas. Jesus é a causa da criação. Porque existimos? Porque Jesus nos criou. Porque estamos aqui hoje? Porque Ele nos salvou. E aqueles que aqui estiverem, que ainda não forem salvos, hoje é a noite aceitável de salvação na sua vida. Eu quero encerrar esta palavra dizendo duas coisas. O Senhor Jesus, historicamente, é aquele que veio nesse mundo e dividiu essa era de antes dele e depois dele. Ele não é um homem qualquer. E quando lemos aqui em João 3, nós vamos ler juntos, para encerrarmos a meditação nessa noite. João capítulo 3, versículo 36. Por isso,
Quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vou ler novamente. Por isso, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quanto mais, irmãos, nós estudarmos sobre Jesus, mais apaixonados nós iremos ficar. Mais impactados nós também seremos por este homem que não é um simples homem. Ele é o Filho de Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Porque crê em Jesus, porque Jesus é o próprio Deus encarnado. Eu convido você para que fique em pé. Nós vamos estar orando nessa hora.